abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Santo, nós te agradecemos, Pai, por esse momento em que a Tua Palavra está aberta e que a Tua Igreja se reúne, ó Deus, diante da Tua Palavra. Pedimos a Ti, ó Pai, que pelo Teu Espírito o Senhor nos conduza na compreensão do que vamos tratar e que o nosso coração, Pai, seja como boa terra, para que a Tua Palavra germine e cresça em nós, produza frutos para a Tua glória, Deus. Que o Senhor fale com a Tua Igreja, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos corrija e que para a Tua glória, Deus, nós possamos viver uma vida cristã nesse mundo, que Te agrade, que glorifique, que cumpra o propósito para o qual nós fomos chamados, vocacionados em Cristo Jesus. Fica com o Teu povo, com a Tua Igreja nesse momento, nos ajuda em nossas limitações, que Teu Espírito triunfe sobre todas as nossas fraquezas e debilidades, ó Deus. Assim oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar hoje, a princípio, uma pequena série de exposições, falando 4, né, a princípio aqui, falando do tema da vida cristã, sendo desenvolvida em cada aspecto para a glória de Deus. Em cada área da vida sendo desenvolvida para a glória de Deus. E nós vamos desenvolver tematicamente esse assunto a partir de textos pontuais que nós vamos desenvolver, expor as Escrituras, mas tratando dentro desse grande tema, que é a vida diante da face de Deus, que a partir da reforma, né, os reformadores trabalharam muito isso, né, coram Deus, né, toda a vida diante da face de Deus. Então, para isso, nós vamos começar do começo, tendo a criação como esse ponto de partida, onde se desdobrarão, onde se desenvolverão todos os eventos: criação, queda, redenção e consumação. Vamos entender, ou procurar trabalhar dentro desse tema, como a vida cristã, como nós, como povo de Deus, eleitos, santos, chamados e regenerados em Cristo Jesus, devemos interagir nesse mundo caído, viver uma vida para a glória de Deus, sabendo que estamos diante da face de Deus. Então, nós vamos partir aí, nós vamos começar bem do começo, tratando aí, e aí nós reconhecemos as nossas limitações diante de um texto tão rico, né, profundo e abrangente como esse que nós vamos falar agora, mas nós vamos pontuar os textos das Escrituras que apontam para essa realidade do que nós vamos ver aqui. Vamos fazer a leitura, verso 1, capítulo 1 de Gênesis. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante porque, como cristãos, normalmente, naturalmente, nós somos muito interessados naquelas doutrinas relacionadas à soteriologia ou à doutrina da salvação, né? Como a gente normalmente expõe aqui ou fala, que são a justificação, a regeneração, justificação, santificação, enfim, tratando dentro desse tema. E isso é bom, né? Isso é bom, nós termos esse interesse, nós nos debruçarmos e gastarmos tempo expondo e aprendendo sobre isso, mas o que às vezes acontece é que às vezes deixamos de perceber a grandeza ou a grande beleza que envolve a redenção propriamente dita, justamente porque perdemos de vista
o ponto de partida, que é a doutrina da criação, do Deus que que desde o princípio revela o seu plano eterno ao criar e com isso dar propósito à sua criação, aquilo que ele trouxe à existência. Não é? Então nós não podemos nos esquecer disso, desse ponto de partida, porque a queda, a redenção, a mensagem que o Evangelho proclama, ele acontece dentro desse contexto. Deus estabeleceu isso para a sua própria glória. Então, como cristãos, nós precisamos aqui definir alguns pontos introdutoriamente, para que nós não incorramos em alguns erros comuns a alguns que abrem Gênesis 1:1 e perde de vista o propósito para o qual ele foi dado e parte para especulações que não vão responder essas perguntas da vida, que não vão trazer edificação nesse sentido, e não vão nos dar essa orientação precisa para a vida cristã aqui nesse mundo. Então, primeiro nós precisamos definir a motivação que nos leva a essa aproximação do texto, do relato da criação de Deus. Porque às vezes há uma motivação que leva as pessoas a olharem, ou a ler, ou a estudar sobre Gênesis 1. Gênesis 1 e 2, dentro desse contexto, é um anseio meramente curioso, né? Uma curiosidade científica a fim de responder ou de dar meramente respostas científicas, trazendo para dentro de curiosidades meramente humanas. Então, quando isso acontece, nós ignoramos algumas das implicações mais importantes do relato da criação, não é? Que são aquelas relacionadas à nossa cosmovisão, que são essas coisas relacionadas a como enxergamos o mundo, como enxergamos essa realidade criada, e então como devemos viver nesse mundo para a glória de Deus. Tá? Então, esse ponto dessa aproximação nossa sobre o relato da criação nos instrui muito. É muito importante para que a gente tenha essa percepção. Então, nesse sentido, a nossa aproximação do texto da criação, ele perde o seu propósito quando fazemos isso meramente por esse anseio especulativo ou científico. Porque a gente precisa saber que a Bíblia ela não é um catálogo científico, ela não foi dada com esse propósito, não é? Então, a gente parte aí desse ponto, ok? Então, por que começar com criação? Por que começar desse início simples? Eu gosto muito de um desenvolvimento a partir dessa perspectiva do reverendo Felipe Fontes, que trata isso de uma forma muito, muito precisa. Então, respondendo a essa questão, por que começarmos com a criação, a gente pode dizer que, olhando para toda a revelação, olhando para toda a Escritura, nós podemos entender que o cristianismo, segundo as Escrituras, ele não começa com o pecado ou com a cruz, mas ele começa com criação, né? Ele começa com a criação. E, na verdade, é bom que entendamos isso, as bases teológicas para a doutrina da salvação, como nós falamos no início, elas estão profundamente arraigadas no fato de que o Deus Trino, o Deus Trino e Eterno, em um momento falou e trouxe este universo à existência a partir do nada, pelo poder da sua palavra, pelo seu beneplácito, ele trouxe a partir do nada esse universo, ele criou, ele trouxe à existência. E tendo com isso firmado e estabelecido um propósito e um fim para cada coisa criada. E aí é interessante essa proposição, esse desenvolvimento que o reverendo Felipe Fontes faz. Ele assevera isso.
Sem criação não existe cristianismo. E aí ele desenvolve isso afirmando: se Deus não é criador, é importante entendermos isso aqui, se Deus não é criador, logo, ele não tem direito de fazer exigências morais à sua criatura. E se ele não tem esse direito, então não pode ter havido queda e pecado. E se não houve queda e pecado, logo, Cristo e a redenção são completamente desnecessários. Né? Nesse sentido de que nós estamos falando. Então, portanto, a gente precisa perceber isso. A mensagem que o cristianismo anuncia, a mensagem que o cristianismo proclama, ficaria sem sentido sem o seu ponto de partida. Né? Sem o seu ponto de partida, a sua origem. A boa notícia do Evangelho, ela não é pregada no vácuo humano. Quando a gente vai para a suma, para aquele ponto que o Evangelho chama o homem ao arrependimento, mostrando a sua necessidade, o Evangelho ele não parte de um vácuo, sem pressupor nada. Então, essa realidade precisa estar estampada diante de nós, porque quando o cristianismo ele proclama a mensagem do Evangelho, chamando o homem ao arrependimento, existe um pressuposto inescapável, que é o de que Deus, por sua livre vontade, criou todas as coisas boas para elas desenvolverem o seu papel para a glória de Deus, para se desenvolverem para a glória de Deus. Mas a gente sabe que dentro de todo esse enredo, dentro de todo o enredo dos decretos de Deus, o pecado veio e arruinou totalmente a criação, sendo o homem culpado por desobedecer à vontade estabelecida do Criador e do Senhor de toda a criação. Então, o pressuposto que vai ecoar ao proclamar o Evangelho é esse, naturalmente. Quando nós olhamos para Romanos, isso é muito interessante, né? Quando nós olhamos lá para Romanos, nós vamos ver essa realidade. Esse pressuposto está aqui. Todos se extraviaram a uma. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, exatamente aqui vai surgir essas perguntas, ou as perguntas mais importantes que alguém pode fazer ao ouvir o Evangelho. Se extraviaram de onde? E qual é o bem supremo de que todos se desviaram? Por que eu devo me arrepender? São essas questões que estão envolvidas, que vem como pressuposto nessa transmissão, na pregação do Evangelho. Então, irmãos, nós partimos disso. O Evangelho ele está apontando para o fato de que Deus é o Senhor de toda a criação, porque Ele criou para a sua glória. E nesse cenário, nesse contexto, o homem desonrou a sua vocação, o seu chamado na criação, e trouxe com isso todas as maldições que o pecado em si carrega ao apartar-se de Deus, ao se desligar de Deus. E aí, dentro dessa construção que nós estamos desenvolvendo aqui, a partir de Gênesis 1, a partir do relato da criação, Deus que trouxe todas as coisas à existência, é muito interessante quando nós partimos para as Escrituras, no Novo Testamento, olhando a forma como os próprios apóstolos, e não só no Novo Testamento, quando nós olhamos para o livro de Salmo, todo o restante das Escrituras, nós vamos ver os profetas desenvolvendo essa realidade do Deus Criador e da sua criação, do homem caído, da necessidade de um Salvador e de Cristo Jesus sendo apresentado como
a única saída, o único meio de salvação para esse mundo, para o homem. E é interessante que o texto de Atos, aí eu peço que você abra Atos capítulo 17. É interessante que o livro de Atos, ou o capítulo 17 de Atos, nos coloca diante dessa realidade de como devemos entender a proclamação do Evangelho, como devemos entender essa relação dessa cosmovisão nossa, de estar nesse mundo, de viver nesse mundo, mas cumprindo um propósito, e aí o Evangelho se encaixa dentro dessa perspectiva, desse propósito de Deus. Ao anunciar o Evangelho, tudo isso está ali. Nós vemos aí no capítulo 17 de Atos, vamos ler aí, do verso 22 em diante, ele nos mostra como a doutrina da criação ela deve permear toda a nossa cosmovisão cristã e como devemos viver a vida cristã de forma que Deus esteja no ponto focal da nossa existência, para que enxergamos então esse mundo à luz de Deus, à luz de Deus, não à luz das cosmogonias, né? Não à luz das cosmovisões que existem e pairam sobre esse mundo caído, como nós vamos ver aqui. Atos 17, 22 vai dizer assim, então, é o contexto ali de Paulo, falando no Areópago, vai dizer assim, verso 22, então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E aí veja o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele, verso 28, veja, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. E aí o verso 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando os mortos. É muito interessante quando nós percebemos a estrutura dessa mensagem de Paulo, quando ele se levanta no meio de um aglomerado de cosmovisões, de entender essa realidade criada e se curvarem diante dos seus deuses e de interagirem nesse mundo contrário à vontade de Deus. Ele traz a doutrina da criação e do propósito estabelecido por Deus para a sua glória. E ele encaixa aqui no fim. Veja essa estrutura. Ao chamar o homem ao arrependimento,
que a gente viu lá no verso 30, né? Ao chamar esse chamado do arrependimento que acontece no verso 30, ele passa antes de tudo pelo fato de que Deus é criador. Verso 24, né? De que Deus é o criador, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Depois ele aborda, ele mostra essa realidade que ele é Senhor ainda no versículo 24. E aí no versículo 25, ele expõe essa realidade de que ele é o sustentador, ou seja, ele cria, e por isso ele é o Senhor, e por isso ele sustenta, ele governa todas as coisas, versos 25 e 28. Mas não somente isso, ele está mostrando a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Ele vai mostrar no verso 26 que ele também legisla sobre todas as coisas, estabelecendo os tempos, os limites em que todas as coisas devem se desenvolver. E por último, no verso 30 e 31, ele vai dizer que ele é o Salvador. Pondo ali essa mensagem: arrependam-se, porque vocês se desviaram do Criador, vocês se desviaram do Senhor. Portanto, irmãos, a criação aponta exatamente para o Evangelho, que por sua vez aponta para o Deus Criador, e nisso se manifesta a perfeita sabedoria de Deus, que cria e estabelece na criação o palco onde a sua glória, e aí glória por glória, entenda essa sabedoria, graça, bondade, poder, justiça e amor são manifestos, ou foram manifestos progressivamente nessa esteira do tempo até Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, o Evangelho na sua totalidade aponta ao mesmo tempo, é importante que vejamos isso, né? O Evangelho na sua integralidade, ele aponta ao mesmo tempo para a perfeição e beleza da obra, da criação de Deus, e ao mesmo tempo para a miséria do pecado que encerrou toda a criação debaixo da maldição do pecado. Né? Alguém já disse que o Evangelho, ele pressupõe isso, né? É uma boa notícia, só que para essa boa notícia fazer sentido no ouvido de quem ouve, ela pressupõe essa má notícia, né? De que o homem se distanciou, o homem pecou, caiu, desobedeceu a Deus, né? Então é importante isso, e de forma que somente em Cristo podemos ser redimidos da maldição que paira sobre toda a criação. Então, nesse sentido, as palavras de abertura das Escrituras, elas vão montar o palco perfeito para a exibição da perfeita sabedoria de Deus, tanto na criação como na queda, na redenção e, por fim, na consumação. Alguns reformadores, eles vão olhar para isso, para todo esse drama, eles vão desenvolver a ideia desse Deus que é sábio, poderoso. Eles vão ligar tudo isso: criação, queda, redenção, consumação, a os atributos de Deus, a fim de que nós vejamos tudo isso dentro da gloriosa providência, da gloriosa e eterna sabedoria de Deus, que decretou todas as coisas para a sua glória. Então, a Bíblia começa com essa afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o que, então, esse texto pequeno, esse versículo aqui pequeno, tem a nos ensinar sobre o objetivo da vida cristã, ou o fato de que vivemos corandel, ou diante da face de Deus,
Esse verso aqui, irmãos, o versículo 1, esse verso de abertura das Escrituras, ele vai colocar diante dos homens, né, qualquer homem que olhar para as Escrituras, a base infalível da origem de todas as coisas, numa espécie de definição sumária. Tá? Numa espécie de definição sumária, onde Deus é colocado no ponto focal como o único criador, né, e autor da criação e senhor sobre ela, e isso, consequentemente, irá trazer muitas implicações. Né? Isso tem implicações diretas para cada coisa criada. Tá? Então, esta declaração imediatamente traz à mente a questão do propósito e função das coisas. O Criador sendo o nosso Senhor, sendo Deus eterno, Deus trino, Ele não cria as coisas para que elas então possam, ou para ver se como será, ou como vai acontecer, né? Qual vai ser o simples fato de aqui nós vamos ver o contexto histórico em que isso aqui é dado, em que o texto da criação, o relato da criação é dado, para que isso faça sentido. Ao simples fato de estar no princípio, criou Deus. Essa palavra aí que é empregada aqui, ela aponta exatamente para essa realidade de propósito, de um Deus que tensionava algo, ou que tensionou algo ao criar e trazer a existência a todas as coisas. Bruce Waltke, comentando esse texto aí, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: o relato da criação é uma apresentação altamente sofisticada, designada a enfatizar a sublimidade, poder, majestade, sabedoria do Deus Criador e estabelecer o fundamento para a visão universal da comunidade pactual. Isso parte dali. Isso parte desse princípio, desse propósito do Senhor ao criar e a trazer a existência de todas as coisas. Em Gênesis 1, nós temos o próprio autor da criação, e isso é muito importante que vejamos. Nós temos o próprio Deus eterno revelando infalivelmente como tudo começou. Isso é interessante porque nós não estamos diante de uma história inventada ou escrita por um historiador, meramente buscando recursos para dar sentido à sua tese. Mas estamos diante da revelação do próprio autor da criação, Deus soprando por seu Espírito o relato da origem, como de fato isso aconteceu. E nessa revelação nós temos a base sobre a qual a igreja se desenvolve na história. Ao Deus criar o homem, criar Adão e firmar esse pacto da criação com ele, daí vem, ou está estabelecida a base da estrutura pactual, que é o meio pelo qual o Senhor tratará e lidará com o seu povo durante todo o curso da história, onde entraria o Redentor e Salvador, onde nos é trazida a esperança de uma consumação gloriosa. Então, irmãos, nessa revelação inicial, nós temos a base sobre a qual a igreja se desenvolve na história. Nós temos aqui a segura base da nossa origem garantida pelo próprio Deus, que não pode mentir ou se enganar. De onde partimos, como caímos, como somos salvos e como Deus levará tudo isso a uma consumação gloriosa. Eu não lembro exatamente, mas acho que é na obra do autor Adalto Lourenço. Ele desenvolve ali um argumento sobre a questão
histórica, às vezes, né, de um historiador contando algo, e ele leva um ponto que às vezes a gente fica se questionando, ele fica assim, poxa, nunca tinha pensado nisso. Ele vai usar ali uma figura de que até a data de nascimento que está na sua identidade é questionável, né? Porque você está confiando em alguém que disse que você nasceu naquele dia e naquela hora, o médico que estava lá e falou foi tal hora. A exatidão pode não ser tão assim, né? Tão assim, tão precisa. Mas isso não acontece com o que nós acabamos de ler aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. E em seguida vem todos os pontos em que o Criador sopra como isso começou, como isso se desenvolve. Não é? Então, isso é muito interessante. E eu queria aqui que você percebesse que dentro dessa estrutura de abertura das Escrituras, verso 1 que a gente acabou de ler, no princípio, Deus criou Deus os céus e a terra. Ao se revelar, ao dizer que Ele criou todas as coisas, Deus está garantindo, então, o propósito e conclusão para o seu ato criador. Está aqui, né? Não cria como nós falamos, para ver como será. Tem uma linha dispensacionalista que desenvolve, às vezes, essa ideia errônea de que Deus vai, por meio de administrações sucessivas, e resumindo, para a gente entender, é como se Deus estivesse lutando para fazer o plano dele dar certo, né? Algum plano dar certo. Ele cria, mas não consegue, o homem cai, peca, aí ele apaga tudo e lança uma nova administração, uma nova meta. O homem cai, ele acaba com tudo e vamos começar de novo. A gente precisa olhar para essa revelação aqui, Gênesis 1, e entender que quando Deus, quando a Escritura traz aqui no princípio criou Deus, dentro dessa essa definição sumária, Deus tinha tudo em mente. Não é algo que Ele criou, vamos ver se dá certo, vamos ver como vai ser. Não. Então, isso pressupõe exatamente isso, esse propósito e conclusão para o seu ato criador. E isso é extremamente importante para entendermos, como cristãos, vivendo nesse mundo caído, que cada evento dentro desse mundo está cumprindo um propósito de Deus para a consumação. Isso é extremamente importante que entendamos. Que cada evento nesse mundo está a serviço de Deus, está cumprindo o seu propósito. E eu acho muito interessante o que Gerhard van Groningen ele vai dizer na sua obra, tratando sobre criação e consumação. Ele vai dizer, as Escrituras do Antigo Testamento, apontando aí para esse início, revelam-nos que Deus incluiu o fim no começo. O que Ele pretendeu e iniciou na criação, Ele sustentou. Ele introduziu o plano e programa de redenção para o seu escatom, fim. Lendo novamente, Ele introduziu o plano e programa de redenção para o seu escato, para que seu escatom permanecesse de fato o que planejou no Bará, criou a partir do nada. Está tudo aqui incluído. E nós vemos aqui essa sabedoria magnífica e gloriosa do Senhor ao se revelar a nós. Irmãos, isso nos leva a refletir sobre muitas coisas. Isso nos leva a refletir sobre muitas coisas. E principalmente no que diz respeito aí à nossa vida cristã, sendo vivida e desenvolvida nesse mundo. Como devemos viver nesse mundo? Como devemos encarar essa realidade, ainda que manchada pelo pecado?
ainda que funcionando como que por essa engrenagem quebrada. Como devemos encarar isso? Nós devemos olhar para tudo isso e ver que o Deus que criou é o Deus que sustenta por meio da sua santa providência. É algo que deve também levar aos crentes, nós, os cristãos, a essa perspectiva de segurança eterna dos santos nesse mundo, em Cristo. E do triunfo final da Igreja de Cristo sobre os seus inimigos e o descanso eterno dos eleitos em Cristo Jesus. Tudo isso está abarcado nesse plano magnífico, sábio do Senhor ao criar todas as coisas. Nesse sentido aí, nós podemos facilmente perceber que a criação, então, ela é o meio pelo qual Deus estabeleceu revelar-se para executar os seus decretos eternos. A pergunta 14 da nossa confissão de fé vai questionar o seguinte: como Deus executa os seus decretos? E aí a resposta é: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho de sua vontade. E aí as Escrituras sustentam essa realidade do Deus eterno, que traz todas as coisas à existência, fazendo com que elas caminhem dentro do seu propósito decretado na eternidade. Abra Isaías 46. Isaías 46, verso 8 e 10. Olha o que o texto vai dizer. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Irmãos, as primeiras palavras das Escrituras, então, nesse sentido, elas amarram cada aspecto da existência, e esse é o ponto aqui, tanto do céu, no céu quanto na terra, a absoluta vontade criadora de Deus. Esse é o ponto aqui. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida cristã, para a nossa vida nesse mundo, dentro dessa perspectiva, dentro dessa cosmovisão, de que cada área da nossa vida, seja qual for, elas devem ser desenvolvidas para a glória de Deus. É interessante que Matthew Henry vai dizer, comentando também esse texto, ele vai falar o seguinte: o primeiro versículo da Bíblia nos dá um conhecimento mais seguro e melhor, mais satisfatório e útil da origem do universo do que todos os volumes dos filósofos. A fé viva, entenda isso, a fé viva dos cristãos mais humildes entende esse assunto melhor do que a fantasia elevada dos maiores sábios deste mundo. E é esse o ponto aqui. Esse é o ponto aqui. É que o cristão mais humilde, cristão mais simples, na leitura
no conhecimento, no apego, no desenvolvimento da leitura e da exposição da palavra do Senhor, eles têm essa sabedoria de Deus, esse entendimento de entender a sua vida dentro desse plano, desse propósito criador de Deus, mais do que muitos filósofos, porque o que existe de volumes e mais volumes filosóficos tratando esse texto tão pequeno, mas tão longe da realidade, tão longe, não consegue alcançar e tocar a vida prática, para que a gente saiba como se posicionar nesse mundo. E aí não se preocupe, esse é o alvo da segunda exposição da noite, no mundo, mas não do mundo. Como nós devemos então, a partir desse ponto de partida da criação, do propósito de Deus, nós devemos então desenvolver aqui, tá? E aí já dando esse spoiler. Então, a doutrina da criação, ela nos dá as bases para uma cosmovisão cristã que tem Deus no centro de todas as nossas atividades. Todas as nossas atividades. Ela será como essa lente, como uma lente que nos fará olhar para cada aspecto da vida e dizer, pertence a Deus, e é por isso que deve glorificá-lo. Nos levará a isso, consequentemente. Quando nós nascemos de novo, quando nós somos regenerados, quando nós recebemos a vida de Cristo, naturalmente nós devemos enxergar isso dentro dessa perspectiva. De fazer com que a nossa vida esteja em cada área, em cada aspecto, sujeita a Cristo, ao senhorio de Cristo. É um propósito para o qual nós fomos criados e chamados em Cristo Jesus. Exatamente por essa lente, por essa cosmovisão que entende como Deus criou, então ele tem um fim, um propósito para isso, que levará a cada um de nós a olharmos para essa perspectiva. Olha, pertence a Deus. E é por isso que deve glorificá-lo. E eu creio, irmãos, que esse seja aqui, nessa primeira parte, o ponto central. Percebermos a vida cristã sendo desenvolvida a partir da perspectiva divina, da cosmovisão bíblica, para que então não possamos cair no erro que muitos cristãos, que muitas pessoas caem, para que possamos então encarar esse mundo como o grande palco de Deus, onde Ele nos plantou, onde Ele nos redimiu e nos chamou com santa vocação em Seu Filho para o glorificarmos. E aí eu queria abrir aqui esse parênteses para tratarmos sobre isso, sobre a importância de termos essa visão de mundo, essa cosmovisão moldada pela revelação de Deus. E isso está ligado justamente ao propósito pelo qual o Senhor nos deu a sua palavra, a sua revelação final, as Escrituras. Nós, como povo do Senhor, temos somente de forma infalível, segura e inerrante essa palavra, a palavra do Senhor revelada, para moldar a nossa cosmovisão, para formar em nós como essa lente de como veremos o mundo, não através das filosofias pagãs desse mundo caído, mas a partir da revelação, como tudo começou, como o Senhor criou. Então, queria aqui rapidamente, para caminharmos para o fim, abrir esse parênteses para olharmos essa importância, porque senão, certamente,
nós iremos subscrever uma cosmovisão pagã sem nos darmos conta disso. E aí eu queria te chamar a atenção para isso. Porque ainda que não de forma consciente, ainda que não conscientemente, todos nós temos uma cosmovisão com a qual vemos o mundo. Ainda que não conscientemente, e eu acho muito interessante uma obra que eu estou bem interessado lendo, né, olhando o desenvolvimento do reverendo Heber Campos Júnior. E eu acho muito interessante o que ele, citando um certo autor, ele vai colocar nessa obra. Veja, tratando dessa realidade de lente, cosmovisão, ele vai dizer: cosmovisão, ou visão do mundo e vida, como algumas pessoas dizem, é a estrutura de entendimento que usamos para compreender o mundo. Nossa cosmovisão é o que pressupomos, é a maneira como olhamos para a vida e é a nossa interpretação do universo, a orientação para a nossa alma. Uma cosmovisão é às vezes comparada com um par de óculos, mas talvez nossos próprios olhos sejam uma analogia melhor. Quando foi, e aí ele coloca essa pergunta, né? Quando foi a última vez que você reparou que estava olhando? Nós nem pensamos a respeito de ver, nós simplesmente vemos e vemos o tempo todo. Semelhantemente, mesmo se nunca pensarmos sobre nossa cosmovisão, nós ainda vemos o mundo por meio dela. E assim aplicamos a nossa vida, ou a nossa visão das coisas no modo em que vivemos. Consegue perceber a importância de termos a Escritura, a Palavra de Deus, o seu Santo Evangelho, a moldar, a fundamentar a forma como vamos olhar e enxergar esse mundo, para que então não possamos, de forma inapercebida, abraçar ou subscrever determinadas cosmovisões, visões de mundo a respeito da criação, a respeito da criação de filhos, a respeito de um monte de questão, ou um monte de questões. E nesse sentido, tem muitas pessoas que mesmo dentro da igreja, elas vivem como ímpios. Mas o seu nome está rolado ao rol de membros, por meio de uma profissão de fé. Mas ela pensa como o mundo. Ela cresceu no meio. Ela vive nesse meio, esse meio traz isso. Então, se nós não estivermos atentos a isso, a importância e a centralidade das Escrituras a nos guiar, a formar em nós essa cosmovisão, nós certamente estaremos vulneráveis. Então veja a importância de estarmos seguros de que a lente que estamos enxergando o mundo de fato é verdadeira e corresponde ao que Deus estabeleceu. A Escritura. Ela é esse guia, essa luz para os nossos caminhos. Essa lente que nos faz ver como Deus quer vejamos. Por isso que nós afirmamos a suficiência das Escrituras em nos dar o fundamento, né, o grito da reforma, né, talvez o primeiro mais importante do qual todos os outros se desenvolvem. A partir do qual todos os outros se desenvolvem. Somente as Escrituras. Todas as portas de heresias, de cosmovisões, de visão do mundo que reinou, que imperou nesse período medieval, e aí nós vamos tocar aqui num ponto, né, de uma cosmovisão, de um estilo de vida cristã que não condiz com a Escritura, partiu da falta da revelação de Deus, da palavra de Deus, das Escrituras, ou da distorção disso por influência de cosmovisão pagã. Então entenda essa relevância, essa importância. Então é por isso que nós
afirmamos a centralidade das Escrituras, porque somente ela nos dá os fundamentos absolutos de verdade para a nossa visão de mundo. E vinculado a isso, a importância da igreja biblicamente orientada e guiada por essa palavra para a vida do cristão. Por isso, a igreja é indispensável na vida cristã, na vida do crente. Porque é aqui que oficialmente essa palavra é pregada, é ensinada e todo o conselho de Deus é transmitido, ensinado ao seu povo. Veja a seriedade, a gravidade, a importância disso. E aí, ligado a essa importância da igreja na vida do crente e da igreja estar fundamentada nessa firme palavra de Deus, é muito interessante o que o reverendo também, Ever Campos, vai dizer sobre isso. Ela, a igreja, é instrumento para lapidar a perspectiva que o crente tem da vida. Igreja não pode ser um grupo de pessoas que em grande parte da vida vive de forma independente, cada um na sua. Cada um na sua. Eu penso assim, sabe? Às vezes eu topo com algumas coisas que eu fico assim me perguntando. É sério isso? Eu sou crente. Legal, que bom. Um lugar, show de bola, muito bom. Aí você começa a conversar. Aí a cosmovisão vem, né? Como ela enxerga o mundo. Aí quando toca no assunto de aborto, eu super apoio. Eu sou crente, mas eu penso assim. Irmão, ser cristão não é estar na igreja e pensar como você pensa. Ser cristão é estar na igreja e ter o seu pensamento subjugado à palavra de Deus. E ter a sua vida subjugada à palavra de Deus. A sua visão de mundo subjugada à autoridade infalível da palavra de Deus. Não é cada um na sua. Penso assim, nasci assim, cresci assim, morri assim. Seu pensamento pagão, de ímpio. A palavra de Deus e a igreja, pela pregação oficial da palavra de Deus, ela nos lapida sobre todas essas tendências. E aí ele vai dizer sobre isso. Ela é um instrumento para lapidar a perspectiva que o crente tem da vida. A igreja não pode ser um grupo de pessoas que, em grande parte, vive de forma independente, cada um na sua. Esse ajuntamento individualista de pessoas com diferentes cosmovisões não é igreja. É propósito da igreja insistir que pessoas que vêm de contextos diferentes pensem concordemente, ou seja, o mesmo no Senhor, como diz lá em Filipenses 4, versículo 2. Esse é o propósito. É de sermos lapidados, de sermos moldados pela palavra de Deus. Porque somente ela tem essa autoridade infalível e absoluta. Nenhuma outra possibilidade ou questão de verdade se equipara à palavra de Deus. Ela é única. E aí, relativamente a isso, essa perspectiva da igreja, do povo de Deus, do cristão, é entender-se dentro dessa cosmovisão, olhando para Cristo. É interessante o que os textos de Atos 2:44 e Atos 4:32 vão dizer. Não precisa abrir, vou ler bem rápido, deixa eu avançar. Preste atenção, Atos 2, versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 4:32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Esse é o propósito. E nós vemos nas Escrituras esse cuidado, e aí eu queria caminhar para o fim, apontando novamente para o início.
no texto de Gênesis 1. Nós vemos nas Escrituras esse cuidado do Senhor em preservar o coração e mente do seu povo contra a corrupção do pensamento, do mundo e de Satanás. Preservar a imunidade. Preservar a imunidade. Veja, aí é interessante, né, como a confissão de fé ela coloca isso, ligando a necessidade da Escritura, para que então ela forme e ela molde a forma como iremos enxergar todas as coisas. Veja isso, a confissão de fé do Westminster, no capítulo 1, seção 1, mais adiante, ela vai dizer: por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos, em diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda a vontade de Deus, todo o desígnio de Deus está aqui nessa palavra, na palavra de Deus. E aí a confissão continua: isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. E é interessante porque nós podemos ver nisso a providência do Senhor que cria, governando todas as coisas. E Senhor, progressivamente, o Senhor se manifestando para preservar e moldar a cosmovisão do seu povo, a fim de que a sua igreja entenda o seu papel no mundo e que cada crente individualmente exerça a sua vocação para a glória de Deus, sem se apegarem a cosmovisões pagãs. E isso começa exatamente aqui, no princípio. Deus criou os céus e a terra. E essa questão aqui, irmãos, olharmos para o contexto onde esse texto aqui foi dado, a Gerhard Van Groningen desenvolve isso, e o reverendo Felipe Fonte também de uma forma bem precisa. O contexto onde esse texto foi escrito chama a atenção exatamente para esse fato de preservar o povo, o coração e a mente do povo de Deus na revelação de Deus, na vontade de Deus, no propósito deles. Ela foi dada, o livro de Gênesis, ele é escrito no contexto do Êxodo. Veja o contexto, e aí é interessante o que Felipe Fonte vai dizer. Entenda bem, o contexto de Gênesis é o Êxodo, a saída do povo hebreu do cativeiro egípcio, onde permaneceram escravizados por cerca de 400 anos. Ao longo de todos esses anos, certamente os hebreus tinham estado submetidos a relatos alternativos da origem, cosmogonias pagãs que, apesar da permanência do verdadeiro relato criacional através da tradição oral, pai falando para o filho falando para o filho, e assim sucessivamente, provavelmente as cosmogonias pagãs influenciaram a cosmovisão deles. Em algum nível, esses relatos poderiam moldar algo da compreensão que eles tinham de si mesmos, além da compreensão que tinham dos outros e do mundo, e poderiam impactar significativamente o estabelecimento deles como nação na terra prometida. Então, saindo desse contexto, o que eles tinham era isso, o relato transmitido, a tradição oral. E exatamente nesse contexto, eles passaram um longo tempo sendo influenciados por diversas cosmogonias, teogonias, onde sustentavam que os deuses, em determinado tempo, eles duelavam entre si, a partir de então eles criavam coisas a partir da necessidade desses deuses. Eles viveram ali. Então, nessa saída, a providência de Deus fala: no princípio,
criou Deus, os céus e a terra, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus triuno, criou todas as coisas para um fim específico, que é a sua glória. Interessante percebermos isso aqui. Exatamente nesse contexto de saída do cativeiro egípcio, que o Senhor dá ao seu povo, no cuidado da sua providência, o verdadeiro e infalível relato da origem de todas as coisas. Isso é atribuído ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro. É interessante percebermos isso aqui, quando o Senhor diz, por meio de Moisés, no princípio criou Deus os céus e a terra. Um objetivo mais específico do que apenas ensinar o seu povo sobre a verdadeira origem dos céus e da terra, é a de se opor, entenda isso, à influência das mitologias e cosmogonias pagãs e moldar ou corrigir a cosmovisão de Israel. Então eles iriam olhar para a criação, eles iriam olhar para o mundo, eles iriam olhar para a realidade e para o lugar onde eles estariam indo, entendendo que foi Deus que criou. O pecado veio, trouxe miséria a todos eles. Eles estavam naquela situação justamente pelo pecado deles, pelos desvios do propósito criacional de Deus, e que agora Deus estava tipificando o seu resgate final, o seu descanso verdadeiro. Eles podiam olhar agora e perceber isso. E quando a gente estava estudando, eu estava ali estudando, eu fiquei olhando, imaginando essas coisas. Moisés ali escrevendo isso, ele não estava lá, não estava no dia da criação, nos dias da criação lá no início. Então, Moisés ali afetado pelo pecado, e num dado sentido olhando para a sua própria realidade, a realidade daquele povo duro que ele conhecia, um tanto sem essa perspectiva, e Deus, no princípio, criou Deus, o céu e a terra. Então deixa o seu povo sem essa esperança, essa perspectiva. Então isso aí já, o relato da criação, ele é precedido ali pelo relato do Evangelho, ou o proto-evangelho, Gênesis 3, onde Deus já apresenta o Redentor ali. Imagina Moisés olhando para toda aquela perspectiva e vendo isso, vendo essa sabedoria de Deus ali sendo expressa e apresentada ao seu povo. E aqui está o ponto que sustenta toda a nossa cosmovisão, irmãos. A palavra de Deus. É pela palavra que foi, é pela sua palavra que foi o universo criado. Foi formado, como diz Hebreus 11, 3. É pela sua palavra que recebemos vida, estando mortos em nossos pecados. E é pela palavra que somos santificados nesse mundo, para a glória de Deus, na esperança de Cristo Jesus e da consumação final. E aí, caminhando para o fim, como podemos viver então nesse mundo caído? E em meio a tantas ideias e visões de mundo, sem perder de vista o propósito para o qual fomos criados em Cristo. E eu queria fechar e concluir essa primeira parte, apontando exatamente para isso. Primeira, e talvez aqui vai trazer aplicações para o nosso coração. Levando cativo todo pensamento à obra de Cristo. Abra 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Como podemos viver nossa vida cristã nesse mundo sem nos influenciarmos e sem perdermos de vista esse propósito.
2 Coríntios 10, versos 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, ou seja, argumentos e pensamentos. Verso 5: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obra de Cristo. Irmãos, Paulo aqui descreve o conflito aí em termos de guerra mesmo. Né? E guerra que é dirigida, se você ver e observar, contra padrões de pensamentos, estruturas de pensamentos, cosmovisões contrárias às escrituras, pensamentos, filosofias, teorias, visões e táticas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Simon, comentando esse texto, ele vai dizer algo muito importante. Ele diz assim, situando o contexto de Paulo falando aos Coríntios: os intrusos em Corinto empregam armas verbais em sua investida contra a verdade de Deus, recorrem a argumentos com os quais procuram persuadir os membros da igreja. Paulo precisa destruir a doutrina falsa e quebrar a lógica deles. E com as teorias eliminadas, com esses pensamentos e esses argumentos destruídos e neutralizados, o Evangelho pode avançar e florescer, e os pecadores são libertos pelo poder de Cristo. E, irmãos, entenda isso. Isso é verdade não somente aos irmãos em Corinto, à igreja em Corinto, mas em todo lugar em que os crentes, no exercício comum das suas vocações, estão inseridos nesse mundo, né? E pelo poder e sabedoria da palavra de Deus, eles vivem, né? Essas cosmovisões, elas são confrontadas, e esses pensamentos, eles são levados cativos à obediência de Deus. E eu queria pontuar algo aqui antes de concluir essa primeira parte. Tá? Nós não temos uma visão universalista a respeito da salvação e redenção em Cristo. Ok? Nós não temos uma visão universalista como o cristão no mundo ele vai falar e todo mundo vai ser salvo. E nessa utopia, essa visão fraca. Como se ao fazer isso que nós estamos falando, todos aceitarão e serão salvos, mas entendemos que o Evangelho, ele desempenha dois papéis fundamentais nesse mundo, que é salvar os eleitos e condenar os réprobos. E nesse exercício, e esse é o ponto do texto de Paulo aí, e nesse exercício de condenar os réprobos, o Evangelho destrói, anula e cala os argumentos pagãos desse mundo. E isso é feito dentro dessa via ordinária que o Senhor estabeleceu no seu povo, fazendo uso da sua palavra, vivendo as Escrituras, onde eles foram inseridos. Entenda isso, ainda que eles não se curvem à sabedoria das Escrituras e ao senhorio de Cristo, o Evangelho triunfará sobre eles e Deus será glorificado nisso. Mas o ponto é que nós não podemos nos eximir disso. Figura a que Paulo se refere aqui para destruir as fortalezas, anular sofismas e altivez, toda altivez, é a qualquer teoria humana que é apresentada contra o conhecimento de Deus. O Evangelho pode quebrar. O Evangelho vai quebrar, porque é o poder de Deus. E é nisso que os eleitos são chamados do meio desse mundo.
Os réprobos, que se dizem sábios, eles contestarão essa sabedoria. Através da presença simples, a gente vai tratar isso no segundo sermão, sermão da noite, do cristão, como sal e luz do mundo. Na presença simples do cristão no mundo. Eles serão salvos. Eles ouvirão a voz do Evangelho, através da pregação da palavra, e virão a Cristo. Então, Paulo, ele estrutura isso aí dessa forma, de que todas as fortalezas de Satanás, os sofismas e toda altivez, ela é quebrada pelo conhecimento e pela palavra da verdade. Esse conhecimento aí que é levantado contra a verdade de Deus é aquela sabedoria terrena que se origina com o diabo, lá, como está lá escrito em Tiago 3,15, e que precisa ser despedaçada pelo conhecimento de Deus. E esse conhecimento divino é sinônimo do Evangelho de Jesus Cristo. É quando cada crente está vivendo de fato, de conformidade com a vocação a que ele foi chamado. Esse é o conhecimento divino revelado no Evangelho. E isso engloba a criação do Senhor que nós vimos. Irmãos, por fim, Gênesis 1, ele ensina, na verdade Gênesis, né? Ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas. E nós vemos aqui a importância de nós olharmos para esse relato. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e estarmos firmes nessa verdade revelada de Deus. Ela não está ali para só por acaso, não. Nós devemos lembrar que nós vivemos num mundo que tem muitas cosmovisões. Muitas. Então, o livro de Gênesis ele ensina que Deus ele é soberano contra o ateísmo e totalmente distinto do universo contra o panteísmo, o único Deus verdadeiro contra o politeísmo, o Criador deste universo contra o secularismo e a evolução naturalista, e fez o homem à sua imagem para governar o mundo a seu favor contra o hedonismo. Gênesis ainda ensina que Deus traz todas essas realidades, inclusive ele, nos seus decretos, ele decreta esse, e às vezes isso espanta muito, né, quando a gente fala da queda, né, como se a queda fosse algo que Deus pegou Deus de surpresa. Nós olhamos para a confissão, nós vemos isso, é que Deus, não sendo o autor do pecado, ele decreta todas as coisas para a sua glória. Então, ele nos mostra isso, mas que ele criou todas as coisas boas para que as suas criaturas desfrutem o mundo físico, sujeitando-o a Cristo. Então, a nossa vida cristã, irmãos, deve ser desenvolvida aqui nesse mundo, dentro dessa perspectiva. E na segunda parte desse sermão, nós vamos olhar mais especificamente como nós, como cristãos, podemos então viver nesse mundo sem nos contaminarmos com esse mundo, mas também sem nos ausentarmos, sem nos isolarmos dele, fazendo com que todas as coisas sejam vividas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos encerrar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra pregada, trazida aos nossos corações, Senhor. E nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza,
a nossa lentidão, ó Deus, em percebermos às vezes como nós devemos viver nesse mundo. Que a Tua palavra, Deus, ela possa tratar o nosso coração de forma que estejamos sujeitos a ela e, vivendo nesse mundo, possamos glorificar o Teu nome. Glorificando o Teu nome. Quando nós olhamos para o texto de João 17, nós podemos ver a oração do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo para que o Senhor não os tire, mas que o Senhor os santifique, os guarde na Tua palavra, os santificando em Tua palavra, na verdade. Pai, que nós possamos, ó Pai, estar debaixo dessa palavra do Cristo, nosso Senhor. Enquanto o tempo que o Senhor nos deu aqui de vida nesse mundo, que nós possamos, ó Pai, empregá-lo para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Fica com a Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém.